Olá, muito boa tarde para você. Tem notícias de hoje que quer chamar a sua atenção para um dado muito preocupante. É o número de pessoas acima do peso no Brasil já chega a quase metade de toda a população. Agora mesmo deve ter gente aí preparando para almoçar, né? Tendo que lidar com aquele drama de estar pesando muito mais do que deveria na balança. Isso nos trata apenas do que a gente come, porque os problemas psicológicos, até a genética, tudo isso pode agravar, pode contribuir para o excesso de peso. Então hoje, dia 11 de outubro, o Brasil para refletir e combater a obesidade. Por isso a gente decidiu falar sobre isso hoje aqui no Tem Notícias. O Thiago Vasconcelos está ao vivo em Itapetininga, ele preparou uma reportagem especial para a gente. Ô Thiago, muito boa tarde para você. Vamos falar hoje com o pessoal que está acima do peso. Eu vou me incluir nessa, não sei se você também está nessa, viu, Thiago? Mas aí, o que você encontrou nessa reportagem especial que serve de alerta para todos nós que temos que cuidar da saúde, né? Boa tarde. Boa tarde para você, Felipe, e todo mundo que acompanha o Tem Notícias. Só respondendo para você, eu me incluo nessa parcela acima do peso, viu? Olha, nessa reportagem nós encontramos dois homens. O Glauco, que passou pela obesidade, hoje conseguiu voltar ao peso ideal e aí lutou muitos anos contra a balança, viu, Felipe? Mas conseguiu deixar isso de lado. O outro, o Daniel, já perdeu peso, conseguiu aí perder 25 quilos, mas ainda está lutando contra a balança para chegar no peso ideal. Nós conversamos também com especialistas sobre o assunto. Falaram para a gente sobre os riscos da obesidade, como tentar evitar, o que a gente deve evitar na alimentação, é o que nós vamos acompanhar agora na reportagem. Quando a gente fala em obesidade, aqueles bons quilos a mais, com certeza imagens como essas vêm à cabeça. Aí na hora lembramos também das frituras, lanches, doces. É tanta coisa boa que comemos até com os olhos. Sabemos que tudo isso não faz nada bem, mas como resistir? Foi levando uma vida desregrada que o Glauco chegou à obesidade. Calma, não tô doido. Olha só como ele era há 4 anos. Ele chegou a pesar 116 quilos, um caso de obesidade grau 3, grave. Hoje a realidade é outra. Aos 21 anos, com 1,72 m de altura, está com 73 quilos. Chegou ao peso ideal. Mas para isso precisou ralar muito. Foi na academia e mudando a alimentação que ele conseguiu esse resultado. Pelo menos 3 vezes na semana tira pouco mais de 1 hora para malhar. Tudo feito com acompanhamento profissional, claro. A disposição para isso ele encontrou após sofrer bullying no colégio. A gente tirando sarro de você e você não tem culpa por ser daquela forma, porque muita gente ela associa a obesidade com pessoa desleixada, pessoa que não se cuida, pessoa que come de forma compulsiva, e não é assim. As pessoas geralmente são obesas porque tem algum distúrbio, porque tem alguma doença, entendeu? E as pessoas não entendem, elas associam sempre a esse problema. E eu comecei a sofrer bullying de forma muito constante. E eu vi que tinha que fazer alguma coisa, porque eu também não estava feliz da forma qual eu era. Então, eu resolvi, ir atrás de uma nutricionista, de uma endocrinologista, pedir ajuda da minha mãe, dos meus familiares, e comecei esse tratamento. Claro, a realidade é outra hoje. Está bem mais feliz. Ele conta que a mudança não foi só física, mas psicológica também. O que mudou muito em mim foi minha cabeça, meu psicológico, a forma como eu lido com as coisas hoje. Porque eu comecei a ter trauma, comecei a ter vergonha de usar moletom, vergonha de usar uma bermuda, vergonha de ficar sem camisa. E isso começou a afetar muito a minha vida, meu cotidiano. E eu vi que eu precisava fazer alguma coisa. Então eu acredito que a mudança, assim, a maior mudança que ocorreu em mim foi essa mudança psicológica. Mais do que a física. A física eu acredito que seja uma consequência. O Daniel fez o mesmo, deu um jeito de mudar o físico. Essas fotos são de quando ele pesava 120 quilos. Ele conta que tudo era mais difícil, até as tarefas mais simples. Com muito empenho, perdeu 25 quilos. Começou a correr e olha só, já perdeu as contas de quantas medalhas ganhou. Mas a maior recompensa mesmo é a qualidade de vida. Canso muito menos, hoje eu tenho mais disposição para tudo. Para fazer atividade física, para brincar com meu filho, que meu filho é pequeno ainda, então, e ele está naquela fase, quero jogar bola, quero jogar tênis, então isso mudou muito. E olha só, o empresário quer perder mais 25 quilos. Eu quero voltar aos meus 70 quilos, e não é difícil, mas não é impossível. Eu acredito que eu vou alcançar essa meta. Mas afinal, o que é obesidade? É uma doença, definida pela Organização Mundial de Saúde. Então a pessoa não é obesa porque ela quer, porque ela é sem vergonha,
mas porque ela tem um problema de saúde. O preocupante é que a doença grave que a doutora falou também faz parte da vida dos mais novos e está presente em pouco mais de 28% das crianças brasileiras de 5 a 9 anos. A Organização Mundial da Saúde aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. A projeção para 2025 é de 700 milhões de obesos. No Brasil, o número vem crescendo ao longo dos anos. Pesquisas apontam que hoje 50% da população está acima do peso. E o problema é a consequência disso para a saúde. Diabetes, hipertensão, problemas de colesterol, triglicérides, problemas cardíacos, problemas de articulações, coluna e até alguns tipos de câncer estão relacionados com a obesidade. E a obesidade pode levar à morte, sim. Já que hoje é Dia Nacional da Prevenção da Obesidade, convidamos essa nutricionista para dar uma força, aquela organizada na dieta. Então vamos começar pelo café da manhã. A Camila separou 2 opções para a gente. Eu tenho o pão integral, aqui é um pão integral caseiro. Lembrando que eu preciso de uma fonte de carboidrato de manhã. Essa é uma fonte de carboidrato integral, porque ela é um pãozinho integral com muita mais fibra do que o pão francês, por exemplo, ou um outro pão branco. Eu tenho uma fonte de proteína, que seria o queijo branco ou ricota, que eu posso substituir também pelo ovo ou por um iogurte. E uma fonte de vitaminas, que aqui eu coloquei o suco verde, né? Eu tenho um aporte nutricional grande nele, porque além de uma fruta eu acrescento a folha da couve. Eu também tenho uma outra opção, que é o iogurte natural com a aveia, que também é um carboidrato substituindo o pão. É rica em fibras, ajuda aí em vários processos hormonais, como a redução do colesterol, redução do diabetes, e tenho frutas também. Então é importante eu ter esses 3 alimentos aí no café da manhã, principalmente. Uma fonte de carboidrato, proteínas e vitaminas. Logo depois vem o lanche. Ele tem que ser feito no meio da manhã e também no meio da tarde. 2 opções então. Frutas secas com castanha do Pará, que possuem vários nutrientes e ajudam a dar sensação de bem-estar. Ou uma salada de frutas. Nessa, a Camila colocou aveia. Ela ajuda a dar saciedade. No almoço e no jantar, também dá para controlar e comer bem. Um carboidrato bom, por exemplo, almoço e jantar seria o arroz integral, porque ele tem mais nutrientes, ele tem mais fibras, né? Ou o macarrão integral, ou uma batata doce, por exemplo, que é um carboidrato super bom, né? Como se fosse a versão integral da batata comum. O feijão são leguminosas que têm proteína, né? Importante também a carne, que é uma outra fonte de proteína, que eu posso escolher uma carne mais magra, que não tenha tanta gordura, evitar as frituras também nesse momento, que for preparar com pouco óleo. E a salada com legumes e verduras, que são o meu aporte de vitaminas e minerais, principalmente, igual a gente compôs o café da manhã aqui. Isso vale para o jantar da mesma forma. Então é sempre importante procurar um profissional para ajudar na mudança da alimentação. Tudo somado a exercício, importante também para quem quer perder peso. E para você que acha que é impossível deixar de lado a obesidade, presta atenção no que o Glauco tem a dizer. No começo tudo é difícil, o primeiro passo é o mais difícil. Você começar é o que determina se você vai conseguir ou não. Eu acho que as pessoas têm que colocar meta pequena, e continuar de forma insistente, que você vai conseguir. A persistência eu acho que é o caminho do sucesso. Ouviu aí, Thiago? Persistência é o caminho do sucesso, né? Você conversou com o Glauco, você tá bem por dentro aí desses exemplos. Bom, a gente sabe que fazer exercício, pelo menos aí 30 minutos por dia, já é interessante para quem está querendo perder peso e melhorar a qualidade de vida também, né? Então a gente vai voltar a conversar com o Thiago ao vivo, porque tem que começar a se mexer, né, Thiago? Tem essas dicas de alimentação aí, cuidar certinho, ter uma alimentação regrada, mas também tem que botar o corpo para se movimentar, né? Com certeza, Felipe. Bora seguir esses exemplos que nós vimos na reportagem, então, viu? Movimentar o corpo é muito importante. Não adianta só alimentação, porque isso vai ajudar a perder um pouquinho de peso lá, mas também não é tudo. Por isso que nós convidamos um educador físico, o Luiz Guerra já está com a gente aqui, para passar quais são as formas corretas, o que fazer de forma certa. Luiz, boa tarde para você. Para quem é sedentário, às vezes só bate aquela bolinha no fim de semana mesmo. Como começar a se exercitar, na verdade? Existe uma maneira mais fácil? Como é que é? Sim. Primeiramente, é bom ter uma continuidade nas atividades físicas. Pelo menos umas 3 vezes na semana, certo? Se possível, no mínimo 30 minutos. Tudo vai depender também da condição da pessoa que vai estar realizando os exercícios, né? E a intensidade vai variando muito também com a capacidade da pessoa. Se a pessoa está iniciando agora, é bom começar devagar, até porque as estruturas do corpo estão se adaptando aos movimentos, a todo o treinamento.
movimento, e quando vai avançando com o tempo, assim você vai incrementando mais carga, entendeu? A gente pode fazer tanto em academias, em casa, esportes como você falou, natação, futebol, bem à vontade. O importante mesmo é realizar as atividades físicas. Agora, a gente sabe que a vida é muito corrida, tem muitos compromissos durante o dia. Meia hora já é o suficiente? Eu preciso de um pouquinho mais. Sim, meia hora é o suficiente para quem às vezes não tem um pouco de tempo. Como eu disse, às vezes uma meia hora de um exercício bem intenso é de bom tamanho, né? Mas a gente sempre tem que avaliar a condição física da pessoa, sempre tem que respeitar. Existe um tipo de atividade física mais indicado ou, como você disse, pode ser um esporte, uma academia, tem que ir pelo gosto da pessoa? Sim, principalmente é pelo gosto da pessoa. Até porque se a pessoa se propõe a fazer uma coisa que ela não gosta, muito provavelmente ela não vai dar continuidade. Então procurar algum esporte ou academia que ela goste de fazer, uma coisa que ela se sinta bem fazendo. Quem tem problemas de saúde, às vezes no joelho, algum problema cardíaco, é importante procurar um médico antes de mudar a rotina, né? Sim, principalmente quem tem algum tipo de problema, é importantíssimo procurar um médico. Até quem não tem também é bom fazer um check-up, é bom ver antes. Mas quem tem algum tipo de problema, é imprescindível procurar um médico, ver se está apto a realizar qualquer atividade. Tem alguma contraindicação, um exercício que force demais, que é importante deixar um pouquinho de lado? Sim, às vezes a obesidade traz, o sobrepeso traz, às vezes é prejudicial a algumas articulações. Então tem que tomar cuidado com exercício com muito impacto, né? Tirando isso, se o médico liberou, tá tudo tranquilo. Tá certo, Luiz. Muito obrigado pelas informações. Boa tarde para você. Olha, e não existe uma idade certa para começar.